Aula de Introdução à Gestão Ambiental. Professor André Nagari. Novamente, deixando claro que esse material ele é de uso e propriedade exclusivo do autor, sendo vedada sua cópia e sua distribuição nos termos da legislação. Vamos começar então com a questão do meio ambiente. O que é meio ambiente? Meio ambiente é um conceito que está posto na nossa legislação brasileira, embora a gente possa conceituá-lo de diferentes maneiras, na prática a gente acaba utilizando ou se valendo desse conceito legal, certo? Porque é o que acaba sendo eventualmente judicializado ou acaba se levando isso para uma esfera administrativa de discussão e isso acaba repercutindo ou respingando na legislação. Então, esse meio ambiente, será que inclui ou é sinônimo de natureza? Será que quando eu me refiro à Lua ou ao Sol, eu estou me referindo a meio ambiente? Eu posso dizer que a Lua é um ambiente, é meio ambiente ou não é meio ambiente? Uma sala de aula é ou não é meio ambiente? Então, essas dúvidas elas são clareadas quando a gente ataca diretamente o conceito. Então vamos ver o que a legislação prevê como meio ambiente. Então o meio ambiente é um conjunto de condições, leis e influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Como vocês podem notar, o conceito de meio ambiente está intimamente ligado à vida, ao suporte à vida. Então, tudo aquilo que dá subsídio à vida é considerado meio ambiente. Então, na medida em que a Lua influencia as marés e isso repercute de uma maneira direta sobre a vida, pode ser entendida a Lua como parte desse meio ambiente. Na medida em que eu olho para o Sol como alguém que dá suprimento energético, fornece luz, para que, por exemplo, as plantas promovam fotossíntese, eu também estou percebendo que ele também faz parte desse meio ambiente que eu quero conceituar, certo? Mas mais do que isso, eu tenho que perceber que o meio ambiente ele é justamente a interação, ele não é um conjunto de átomos propriamente dito, ele é justamente como esse arranjo ele acontece no dia a dia. Então, como é que as coisas interagem entre si? E essas interações todas são complexas, são de difícil compreensão, e aí o ser humano tenta compreender essas relações, compreender esses compartimentos ambientais, para poder perceber como esse meio ambiente ele acontece. E a gente vai partir de uma premissa de que esse meio ambiente ele está em equilíbrio, não um equilíbrio estático, onde existe uma proporção pré-determinada de cachorros, gatos, ratos, enfim. Não é propriamente essa proporção estática que nos interessa, ou ela não existe propriamente dita, né? Mas a gente vai dizer que o meio ambiente ele está em equilíbrio dinâmico, onde essas interações todas que acontecem nessas diferentes ordens de grandeza, hein, elas acabam uma afetando a outra e acabam transformando esse ambiente para uma outra situação de equilíbrio, mais ou menos influenciada pelo homem. Então, a ação antrópica, a ação do homem é importante, ela repercute diretamente sobre o que acontece nesse meio ambiente, mas o meio ambiente em si ele tem uma dinâmica própria de ação e reação e ele vai respondendo aquilo que vai acontecendo dentro dele mesmo, né? Então notem que esse conceito de meio ambiente ele é relativamente antigo, né? Ele data de 1981, a legislação, essa lei federal ela instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 e cunhou esse conceito sobre o qual a gente acaba trabalhando tanto tecnicamente quanto juridicamente. Só uma última questão aqui.
Então é muito comum a gente associar a gestão ambiental à gestão pública municipal, né? Então, puxa, quando eu falo em gestão de resíduos sólidos, é muito comum eu pensar, puxa, quem faz isso é o município. Quando eu falo de gerenciamento de resíduos sólidos, quem faz isso é a fábrica, é a obra. Então, são escalas diferentes, né? Então é interessante a gente perceber e usar adequadamente esses termos. De onde vem essa história toda de falar em gestão ambiental? Dessa própria lei que eu montei para vocês, falei do conceito de meio ambiente, está lá nessa legislação que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, esse desejo ou essa vontade do legislador de que a gestão ambiental seja promovida. Então, a gente vai chamar essa gestão ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos ver como é que isso está colocado na legislação. Lá no artigo 9º dessa lei que eu citei para vocês. Então, ela criou uma série de instrumentos, de ferramentas de como a Política Nacional do Meio Ambiente ela acaba acontecendo, ou qual é o meio, como ela vai ser implementada na sociedade. Então, uma dessas formas são os padrões de qualidade ambiental. Quando eu falo padrão de qualidade ambiental, são índices, são parâmetros, são referências de qualidade. Então, se eu falar de solo, é a quantidade de ferro que tem no solo, a quantidade de nitrogênio que tem no solo. Se eu falar do ar, a quantidade de gás carbônico que tem no ar, a quantidade de óxido nitroso que tem no ar. Se eu falar de água, qual que é o pH da água, qual que é a temperatura da água. Então, isso são padrões de qualidade ambiental. Eles são definidos por órgãos específicos, que também, por meio dessa lei, foram instituídos. Criaram órgãos que a gente chama de SNAMA, tem lá o IBAMA, tem os órgãos estaduais, as secretarias de meio ambiente, todos eles fazem parte dessa estrutura, e aí eles acabam definindo qual é esse referencial de qualidade. Certo? O zoneamento ambiental é um dos instrumentos, a própria avaliação de impactos ambientais é outro instrumento, o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, depois a gente vai falar mais deles, os incentivos à produção e à instalação de equipamentos, ou a criação de tecnologias e tudo mais, visando a melhoria da qualidade ambiental, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, pensem aí em estadual e municipal, né? Pensem em parques, áreas de proteção, interesse ecológico, reservas extrativistas, essas coisas todas são instrumentos de como eu faço para proteger, para preservar o meu meio ambiente. Sistemas nacionais de informações sobre o meio ambiente, então desde essa época o Estado sofria com falta de informação, então a cada passo, a cada política nova ambiental que foi sendo criada, então a primeira foi essa do meio ambiente, mas depois veio de educação ambiental, de recursos hídricos, de resíduos sólidos, e cada uma delas se propõe a criar uma base de dados, a criar um banco de dados para poder promover essa gestão ambiental, porque afinal, o que é fazer essa gestão ambiental se não compreender o próprio meio ambiente e a partir dessa compreensão dizer o que vai ser feito, né? Decidir sobre o que vai ser feito, o que deve ser feito. Aqui está errado, vamos por ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, certo? Então fazer gestão ambiental é basicamente isso, é compreender esse meio ambiente e aplicar algumas técnicas, algumas medidas. É ainda instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente o cadastro técnico de atividades e instrumentos de defesa ambiental. Então, são cadastros formulados junto ao IBAMA, hoje em dia é o IBAMA que controla esses cadastros todos, e quem executa, ou quem desenvolve uma determinada atividade com repercussão ambiental, por exemplo, vai consumir recurso ambiental ou tem potencial de poluir o meio ambiente, deve ter esses cadastros. Também é um instrumento punir, né, nesse sentido, a penalidade disciplinar ou compensatória, ela surge como um instrumento, como se fosse uma espécie de convencimento a forceps, né? Então você tem aqui uma obrigatoriedade ou uma punição prevista. Se você não faz determinada coisa, acontece uma coisa ruim, então você se vê incentivado a fazer a coisa certa, né? Visando coibir essa penalidade.
Instituição de um relatório feito pelo IBAMA, um relatório de qualidade do meio ambiente, e esse relatório ele é anual, é obrigatório, então ele também está todo vinculado e sistematizado na plataforma de coleta de dados do IBAMA. Essa garantia da prestação de informações, isso aqui está embutido aqui o princípio da publicidade, do controle social, então são dois princípios muito importantes lá do direito ambiental, e a gente acaba se valendo aqui essa necessidade que a sociedade tem de saber o que está acontecendo e entender o que está acontecendo, poder eventualmente participar desse processo como fiscal mesmo, né, como fiscal do que está acontecendo. Esse outro cadastro que também tem relação com aquele do outro do IBAMA, os dois acontecem na mesma plataforma. Instrumentos econômicos, por exemplo, concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental. Na linha do outros, hoje em dia a gente poderia colocar um tema que está super na moda, que é a questão da prestação de serviços ambientais, não tem nada a ver com consultoria ambiental, é o serviço que o meio ambiente presta à sociedade, isso ser remunerado, por exemplo, ICMS ecológico, esses outros instrumentos que se relacionam com essa prestação de serviço. Então, eu deixar uma floresta em pé é útil à sociedade. Pelo fato de eu sou proprietário daquele terreno que está com a mata em pé, então eu faço jus a um valor a ser indenizado monetariamente por manter aquela floresta em pé. Então, é nessa linha que trabalha essa remuneração por serviços ambientais, né? Então, você preserva e é remunerado por isso. Então, em outras palavras, para que serve gestão ambiental nas empresas? Então, a gente tem algumas possibilidades. Ou por que as empresas fazem gestão ambiental? Então, poderia ser porque elas são boazinhas, que elas gostam do meio ambiente, elas querem proteger o meio ambiente? Poderia. Nem sempre é esse o motivo principal. Boa parte das vezes está vinculado a isso que está escrito ali, que é a minimização da probabilidade de tomar uma sanção, certo? De tomar uma penalidade. Então, seja ela administrativa, por exemplo, tomar uma multa, ter uma licença cassada, ter o seu direito de participar de licitação proibido, certo? Ou uma sanção criminal, certo? Você aterrou um fundo de vale, você pode ser preso, pode ter que prestar serviço à comunidade, enfim, sanções criminais. E as duas coisas são autônomas, são independentes, e ainda posso ter aqui uma reparação civil, né? Eventualmente posso ter que, civilmente, ter que responder por isso, indenizar alguém que foi prejudicado, ou o próprio meio ambiente, ou transformar isso numa indenização coletiva, né? A própria conformidade legal, também muitas vezes ela é almejada pelas empresas, como uma maneira indireta de coibir a própria sanção administrativa do item anterior ali. Então se busca atender o que está na legislação. Não só porque ela não quer tomar multa, mas porque ela quer estar dentro da lei, né? Isso é muito comum a gente ouvir dos responsáveis por empresa que eles querem estar ok perante a lei, não querem estar transgredindo nenhum dispositivo legal. Também, muitas vezes, fazer gestão ambiental significa buscar a melhoria da imagem da empresa perante a sociedade. Tá? Então, um marketing verde, um marketing ambiental, aí tem vários nomes para isso, mas é você vincular a imagem da sua empresa a uma imagem que é benéfica para com o meio ambiente e obviamente, extrair os frutos disso, né? Então, a sua marca é bem vista no mercado porque ela protege o meio ambiente e com isso você vende mais produto. E com isso você lucra mais e aí você consegue proteger mais e vender mais e proteger mais e vender mais. Essa seria a lógica. Mas também, em última análise, eu poderia buscar o desenvolvimento sustentável, que seria o mérito, né, em si. Você buscar isso, se desenvolver ou desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua empresa, desenvolver a sua indústria, alinhado a essa premissa do desenvolvimento sustentável. Mas o que é esse desenvolvimento sustentável? Esse desenvolvimento sustentável, quando a gente fala isso, o ideal é a gente sempre vincular a ideia de futuras gerações. Então,
o próprio nome vai dizer, né? Então é desenvolver-se pensando nas futuras gerações. Então, eu vou me desenvolver satisfazendo as minhas necessidades, satisfazendo as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazer as suas necessidades. Então, essa é a lógica. É muito comum a gente vincular esse conceito de desenvolvimento sustentável ao tripé da sustentabilidade. Então, seria basicamente pensar, quando falar em sustentabilidade, pensar nos aspectos ou nos impactos ambientais, nos impactos sociais e nos impactos econômicos. E nas interações, aqui tem vários gráficos, tem várias figuras na literatura que buscam correlacionar as interfaces entre essas esferas todas do que a gente chama de tripé da sustentabilidade. Tá? Mas o importante é a gente nunca deixar de considerar, que eu estou pensando aqui nesse meio ambiente que está aqui mais como aquele meio ambiente natural que a gente conceituou lá no início, pensar nas pessoas agindo enquanto coletivo e enquanto sociedade, e não deixar de considerar que o aspecto econômico, por conta da lógica capitalista que a gente vive. Então isso também está tudo relacionado. Né? Tem um viés aqui atualmente, onde a gente já pode dizer que predomina uma postura proativa ou preventiva, onde as empresas, quando elas vão se licenciar, quando elas vão se instalar, elas buscam a regularidade, elas buscam o licenciamento ambiental, elas buscam o alvará da prefeitura, elas buscam ter a documentação mínima necessária para evitar qualquer tipo de sanção. Mas isso, embora isso e cada vez mais está amarrado pela administração, né, pública, que vincula um alvará da prefeitura, um certificado do bombeiro, uma licença ambiental, uma outorga de água, enfim, fica tudo amarrado uma coisa a outra, uma coisa condicionada a outra, então fica muito difícil a pessoa hoje se formalizar sem estar minimamente autorizada. Mas se a gente pensar em poucas décadas atrás, a tendência era de uma postura corretiva ou reativa, onde a fábrica, a empresa, a indústria esperava um fiscal aparecer lá para poder se formalizar. O fiscal chegava lá e falava, não, cadê sua licença ambiental? Ah, o que é uma licença ambiental? Ah, não sabia que eu precisava. Ah, o que é certificado bombeiro? Ah, não sabia que eu precisava chamar o bombeiro para vir aqui olhar. Então, não cabe mais qualquer tipo de alegação de desconhecimento. Então, hoje em dia, você é obrigado a agir de uma maneira propositiva ou positiva, propriamente dita. Né? Então, você corre atrás da documentação, obviamente, na maior parte das vezes assessorado por especialistas, mas você vai buscar essa formalidade, vai buscar essa regularidade. E isso não é de graça, né? Porque custa, obviamente, ter essa postura proativa ou preventiva, ela custa, e custa mais do que muitas vezes essa postura reativa, mas se notou ao longo desse tempo que você investir nesse recurso evita muitas vezes um embargo, uma interdição, uma dificuldade que você possa vir a ter que talvez acabe por não compensar todos os custos administrativos associados a essa regularização, né? Então, quanto custa 5 dias de um supermercado parado, certo? Porque faltou uma licença sanitária. Então, o faturamento daquele supermercado ao longo daqueles 5 dias é infinitamente maior do que o custo para você obter regularmente ali a licença sanitária. Então, percebendo isso tudo, que as empresas acabaram internalizando ao longo do tempo esses custos, né? Então todo mundo que vai abrir um supermercado hoje sabe que vai ter custo com documentação de licença disso, licença daquilo, e isso acaba ficando internalizado e o custo é repassado ali para os consumidores. Né? Vamos em frente. O que a gente nota hoje é uma mudança de mentalidade, então a própria percepção coletiva do que é meio ambiente hoje, de quão importante ele é na nossa vida, é praticamente um senso comum.
Mas se a gente imaginar, por exemplo, que quem hoje está dirigindo as empresas possui lá seus 50, 60 anos de idade, e a gente parar para refletir sobre que tipo de educação ambiental formal teve essa pessoa, então a pessoa que tem 50, 60 anos hoje, muito provavelmente não teve nenhuma lição sobre meio ambiente, sobre proteção do meio ambiente, da forma como é feito hoje, quando ela era criança, quando ela estava nos bancos da escola. Então, tudo que ele aprendeu sobre meio ambiente, ele veio aprendendo de uma maneira indireta, através da televisão, do rádio, da novela, da propaganda, enfim. Então, ele foi sendo bombardeado ao longo da vida e foi incorporando meio que na marra essa percepção de que cuidar do meio ambiente é uma coisa importante. Muito diferente de uma criança que está hoje no banco escolar. Então, ela já tem todo um currículo preparado para isso, existem lições sobre, existem festividades sobre o dia da árvore, o dia da água, o dia do índio, o dia disso, o dia daquilo, enfim, todo um preparo para poder possibilitar que essa criança já cresça sabendo separar o lixo, sabendo se comportar em relação ao meio ambiente, sabendo que não pode aterrar o rio, que não pode desmatar, que não pode isso, não pode aquilo, enfim. Isso foi sendo colocado pouco a pouco, mas o impacto é muito grande. Então a gente vê aí num curto espaço de tempo, 30, 40 anos, a gente tem toda uma sociedade que foi alterada, que foi modificada, de modo que a gente percebe que, por exemplo, nos próximos 20, 30 anos, a gente vai ter ninguém na sociedade que não se educou formalmente para com o meio ambiente. Né? Então, é lógico, considerando todas as dificuldades do acesso à educação e essas peculiaridades, mas sem entrar no mérito dessa questão, estou falando numa sociedade como um todo que acaba tendo contato com esse meio, com a importância do meio ambiente já numa idade bem pequena, né? Bem jovem. Então isso acaba impactando de uma maneira direta, muito provavelmente, o próprio comportamento do ser humano. Não à toa a gente acaba vendo hoje em dia supermercados mercados desapegados de embalagem, consumidores que já optam por esse tipo de mercado de uma maneira voluntária e consciente. Então, a pessoa vai até o mercado, não leva para casa embalagens desnecessárias e por aí vai. Então, isso é uma tendência mundial e a tendência é esses mercados voltados à sustentabilidade ou a comportamentos ambientalmente mais amigáveis se consolidar. Isso é tendência mesmo. Então vamos em frente. Bom, o que acontece, né? Como é que a gente tem esse impacto ambiental aumentado, né? Porque se a gente imaginar que a gente tinha lá um indígena ou um ser humano primitivo que vivia basicamente da caça, da coleta, da pesca. E esse indivíduo ele gerava predominantemente resíduos orgânicos ou facilmente degradáveis pela natureza, restos de ossos, restos de pele, pelos e coisas fáceis do meio ambiente degradar ou absorver, e ainda mais que esses seres humanos eles existiam em pequena quantidade, como a gente vai ver no próximo slide, a gente nota que quando a gente compara com o comportamento de um ser humano atual, onde você abre um guarda-roupa e vê lá, sei lá, 5 pares de tênis de plástico sintético, você abre o outro armário, você vê não sei quantas camisetas, você vê não sei quantos paletós, você vê não sei quantos vestidos, e você percebe que você tem muito mais roupa do que você precisaria, do que você tem pé no corpo, do que você tem braço no corpo, do que você tem cabeça no corpo. Então, não justifica ter aquele monte de boné, ter aquele monte de sapato. Então, esse comportamento claramente insustentável que a gente tem hoje, quando comparado com aquele homem primitivo que a gente estava conversando há pouco, que aparentemente é sustentável, então a gente transitou em algum momento da história de um padrão sustentável de vida para um padrão insustentável. Mas muito pior do que isso, além de qualitativamente a gente perder tudo isso, a gente vai ver agora aqui nesse slide que
quantitativamente a gente também perdeu muito. Então, se a gente tinha aqui em 1950 2 bilhões e meio de habitantes no planeta e em 2021 a gente tem 7,8 bilhões, significa que triplicamos o número, mais do que triplicamos o número de habitantes em apenas 70 anos, o que é muita gente, certo? Então, como é que a gente chegou nisso, né? Se você imaginar que um casal que tem 5 filhos e cada um desses filhos tem mais 5, você passou aqui de 2 para 32 enfim, poucos anos, 25, 30 anos, aqui você passou de 2 para 32 pessoas, o que é um absurdo, né, do ponto de vista de crescimento demográfico. Óbvio que isso aqui tem justificativo histórico-cultural, né, desde de traumas, pestes e tudo mais, até força laboral para poder um filho ajudar a criar o outro e tudo, e para poder se sustentar, e essas questões todas. Isso vem sendo transformado ao longo do tempo. Hoje em dia a gente já tem que a nossa taxa de natalidade é inferior a 2, ou seja, 2 pessoas já não têm em média 2 filhos. A tendência é a gente diminuir isso aqui. A situação fica complicada mesmo quando a gente percebe que boa parte dessas pessoas que aqui estão, elas estão concentradas em países subdesenvolvidos em desenvolvimento e em áreas urbanas. Então a gente tem uma concentração de pessoas em áreas urbanas se desenvolvendo e tendo padrões de consumo insustentáveis. E aí, o que eu tenho aqui? Eu não tenho só mais três vezes mais pessoas, eu tenho 3 vezes mais lixo, 3 vezes mais consumo de água, 3 vezes mais esgoto, seria tudo vezes 3. Só que na verdade não é 3, porque o padrão é maior, né? Então, esse habitante aqui de 50, ele não consumia o tanto de água que você consome. Ele não consumia o tanto de celular que você consome, porque não tinha. Ele não consome o tanto de carro que você consome, porque na época não tinha acesso a esse tipo de bem de consumo. Então, o impacto aqui não é só 3 vezes mais, ele é muito maior, certo? Então, uma das formas da gente controlar esse impacto ambiental seria controlar o crescimento populacional. Só que isso é muito difícil de ser feito, né, do ponto de vista não só político, né, assim, é difícil politicamente falando. Isso também mexe os sonhos, com as vontades das pessoas, mas existe um próprio mecanismo social intrínseco, que a gente pode dizer, que tem levado a essa desaceleração. A mesma coisa que acelerou aqui, hoje em dia a gente vem desacelerando. A gente poderia falar aqui em geração canguru, em pessoas que não querem ter filho, podia falar em 500 coisas aqui que vão mostrar para a gente, que é o que a gente chama de curva J do crescimento populacional, que mostra para a gente como a população mundial vem aumentando ao longo do tempo. Então aqui na Idade da Pedra não tinha ninguém morando no planeta praticamente, aqui né, quantidade de bilhões de pessoas, então não tinha nem 1 bilhão de pessoas no planeta, né? Não tinha ninguém, não tinha nada, nasceu Jesus, ainda não tinha 1 bilhão de pessoas, de repente a peste negra dizima quase todo mundo. Aí um choque do ponto de vista social, o pessoal percebe que ele tem filho e acaba morrendo por doença ou por falta de condições sanitárias ou alimentares e tudo mais, e busca esse aumento populacional, né? Então, aos poucos, a população vem aumentando, mas só é possível esse aumento efetivo ou rápido da população quando a gente, a partir da Revolução Industrial, consegue prover suprimentos, prover alimentos, prover bens, de uma maneira geral, de modo que a população acaba podendo incrementar aqui o seu crescimento a partir de condições melhores de sobrevida. Não dá para esquecer que as coisas acontecem todas em paralelo, né? Tem melhora de medicina, melhora de farmacologia, tem melhora de tudo junto, saneamento, tem tudo isso aqui acontecendo concomitante, né? O desenvolvimento tecnológico ao mesmo tempo. Então, os estudiosos ainda preveem que a gente vai estabilizar aqui num patamar de 10 bilhões e meio, e a tendência é que isso aqui, inclusive, decline aqui para frente. Tá? Então, isso aqui ainda tem oscilado em função do próprio comportamento, talvez a própria pandemia do Covid-19 impacte esse número em certa medida,
não só pelas mortes em si, mas pela alteração de comportamento das pessoas, né? Então isso aqui tende a ser modificado sutilmente, tá? Então vamos em Quando a gente fala em gestão ambiental, então, o que a gente está falando? Desse conjunto organizado de procedimentos e de alocação de recursos que visa a proteção ou a preservação ambiental. Quando eu falo proteção, significa desenvolver-se mantendo ou minimizando a apropriação do meio ambiente, certo? Essa degradação do meio ambiente. Eu me desenvolvo e eu degrado pouco o meio ambiente. Eu tento não degradar o meio ambiente. E o aspecto mais preservacionista, quando eu falo em preservação, estou falando em tentar deixar intacto, certo? Ou uma exploração sustentável. Então, seria nessa linha. Isso aqui seria mais preservacionista, isso aqui seria protecionista. Tá? É um pouco sutilmente diferente a ótica, mas essa é a ideia. Quando eu falo em gestão ambiental ainda, eu poderia estar falando de um sistema formal ou de um sistema não formal. Quando eu falo sistema formal, é que a gente tem isso documentado, eu tenho política ambiental estruturada, escrita, todas as pessoas da empresa conhecem, entendem os procedimentos, sabem o que vai para cada lugar e tudo mais. Isso eventualmente pode até ser certificado ambientalmente, que é o que a gente fala, né? Vou dar um selo ambiental, vou dar fazer uma certificação ambiental. Né? Mas também a gestão ambiental pode acontecer de um modo não formal. Tá? Então, fazer gestão ambiental basicamente isso. Entender esses conceitos todos do meio ambiente e aplicá-los. Então, fazendo uma revisão sobre o que a gente viu hoje. A gente viu o conceito do meio ambiente, percebeu que ele é multidisciplinar e ele é complexo, certo? Então a gente, como ser humano, tenta se apropriar, tenta compreender o que ele é efetivamente, traduzindo isso em parâmetros, em indicadores de qualidade ambiental, essas coisas todas, para tentar interferir sobre ele ou entender como a nossa interferência ocorre sobre ele. A gente fala sobre ele como se fosse uma terceira parte, como se fosse uma outra coisa, mas na verdade nós somos parte do próprio meio ambiente, né? Então a gente interagindo com nós mesmos de alguma forma. A gente percebeu que ele é impactado fortemente pela ação antrópica, não só por conta do que a gente faz, mas pela quantidade de gente que somos, certo? A gente também percebeu que a gente tem uma legislação brasileira que não é de ontem, certo? Já vem desde a década de 80 disciplinando o que deve ser feito em relação ao meio ambiente, provendo instrumentos para poder fazer isso. A gente também percebeu que essa consciência coletiva voltada ao meio ambiente, ela vem aumentando, vem melhorando, e tem uma justificativa histórica para isso. E por fim a gente percebeu que a gestão ambiental é justamente esse instrumento, né, que a gente pode, esse conjunto de ações que a gente pode estruturar, esses recursos humanos, ou seja, gente que a gente coloca para fazer as ações que vão repercutir sobre o meio ambiente, são recursos financeiros, são equipamentos, são filtros, são coisas que a gente acaba comprando, instalando, operando para poder garantir essa proteção ou essa preservação do meio ambiente. Né? Então, em linhas gerais, foi isso que a gente acabou vendo. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Esse é o meu e-mail, tá bom? Muito obrigado.